Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Me Ajuda Cibele. E hoje a gente tem aqui uma equipe fantástica, literalmente as mulheres superpoderosas. É a equipe da Triarte, então é uma equipe de marketing e elas vão tratar um pouquinho de diferentes assuntos dentro do marketing, para a gente poder conhecer um pouquinho da agência, do trabalho delas, quem são essas mulheres. Tá? Então eu vou começar com a Sara. Sara, fala pra gente um pouco quem é você, quantos prêmios você tem, quantos alunos você já teve? Conta pra gente um pouquinho dessa história, como é que você virou empresária? Bom, vamos lá. Meu nome é Sara Azevedo, já trabalho na área desde 98, né, então eu já passei por várias questões aí dentro do marketing, de quando começou o computador, né, que era o Pentium 100, aí a gente passou pela introdução aí do Google, né, que não existia Google, gente, antigamente, né, hoje é tão fácil, né, agora Uhum. tem inteligência artificial. A gente passou por essa parte aí das transições dentro da comunicação, né, que fizeram a diferença. Então a gente veio aí com as redes sociais, que também já foi um marco, né, e agora a inteligência, artificial. Então eu dei aula também dentro do curso de comunicação de publicidade, propaganda e jornalismo na Estácio, coordenei o curso de pós-graduação de mídias digitais da Estácio também em 2012, 13, acho que foi o primeiro curso do estado nessa área. E então a gente vem aí acompanhando essas mudanças, né, agora a E você inteligência é um artificial tá. e você é um prêmio Morena de Sim, sim. comunicação. Quando eu trabalhava na área como diretora de arte e criação, acho que eu ganhei 5 prêmios Morena, se não me engano. Nossa senhora, sente o peso dessa Te entrevista. 6 meses para marcar, só para vocês saberem. 3 na área junto com os acadêmicos, né, dentro da Estácio, como coordenadora, então são 8 aí, 3 como coordenadora e 5 como profissional. E mais alguns da central de outdoor, acho que dá uns 16 ao total. Nossa senhora, É. sentiu o peso, né, gente? Essa entrevista vai longe. E vamos começar aqui. Você acha que a inteligência artificial vai substituir as pessoas? Eu acho que não chega a substituir as pessoas, né, vamos dizer assim, na área do marketing, por exemplo, hoje todo mundo tem acesso à inteligência artificial, porque elas estão de livre acesso, são grátis, né, estão na rede, mas para você fazer uma boa campanha, você tem que ter um conhecimento técnico. Então eu não penso que ela vá, substituir o profissional de marketing, mas vai levar ele a se adaptar, é claro, a utilizar para trabalhar a rede social. Então, por exemplo, não só a rede social, né, de qualquer coisa, texto, qualquer campanha que você vai fazer hoje, você precisa, não que precisa, mas você pode utilizar para potencializar, os dados que às vezes você levaria uma semana para analisar, você pode jogar num cloud e analisar esses dados em minutos, não em semanas. Então isso pode agilizar e potencializar, vamos dizer assim, aquele técnico de marketing ou aquela estratégia de marketing para fazer uma campanha ser mais efetiva, ter mais resultado. Então não acho que ele vai substituir, mas vai levar, é claro, a ter uma adaptação desse profissional a utilizar essa inteligência a favor dele, né. Acho que seria a Lembrando que ela diferença. só obedece a comandos, então você tem que Sim. saber o que você quer para que ela possa Se você trazer. não entende, não sabe onde quer chegar, como que você vai ter um bom resultado? Então, assim, qualquer um pode ir lá pedir: "Ah, eu quero um post de Instagram", tá, mas qual que é o objetivo desse post? Qual que vai ser o headline? Que você vai alcançar? Qual que é o público? Então você tem que saber o que você vai pedir para ela, senão ela vai te dar o mínimo, o geral, que todo mundo, qualquer pessoa pode colocar ali, desde uma criança de 10 anos a um adulto. Então você tem que saber exatamente o que pedir. E o que que a inteligência artificial tem trazido para as rotinas, as otimização das rotinas, dentro de uma agência? Bom, ela tem ajudado a gente muito em relação aos processos, então às vezes coisas que demorariam mais tempo, acabam se tornando mais ágeis, né, então assim, até questões de revisões, antigamente dentro de uma agência a gente tinha pessoas para revisar, né, hoje a gente pode jogar isso numa inteligência artificial e ela mesma já revisa, vamos dizer, em questão de segundos, revisa em segundos, não é nem em minutos, né, você joga ali rapidinho já vem revisado e o porquê ou o que que estava errado, por que que a vírgula não podia ser ali, por que que a crase não tá ali. Então isso agiliza muito, né. Antigamente a gente dependia de um outro profissional, às vezes é um profissional de letras ou um jornalista que tivesse o domínio da língua portuguesa para isso. E fora as automatizações, né, até nas ferramentas nossas internas, hoje tem os power apps, né, que você consegue, automatizar até os processos internos da agência, então ela vem como soma. E acho que não como uma coisa que vai tirar o trabalho da gente, é questão de adaptação. E como é que a gente usa de forma correta a inteligência artificial? E vamos falar um pouquinho dos riscos também. Eu me lembro bem, até conversei com você um pouquinho antes, eh, hoje a gente tem inteligência artificial para clonar ser humano.
Então, assim, pode ter uma ligação que a gente atende, em quantos segundos uma pessoa pode ser clonada. É, eu acho que questão de 5 a 10 segundos de voz, ele já consegue clonar com eficiência, a voz de uma pessoa. Às vezes até menos, mas que quanto mais tempo tem, mais eficiente é a clonagem. Então, assim, alguém te liga, sei lá, aquelas ligações de número desconhecido, e você fica lá: "Alô, oi, tudo bem? Oi", não sei, né, você tá tentando falar, alguém tá clonando sua voz, né. De repente pega uma foto sua do Facebook e já consegue montar um vídeo. Então, assim, com uma simples foto você já consegue fazer um vídeo e com 5 a 10 segundos de áudio você já consegue colocar a sua voz e fica igualzinho, é muito assustador. Se você tiver um vídeo da pessoa então fica perfeito, porque com a foto, às vezes a inteligência não consegue identificar, sei lá, eu tô de boca fechada, não consegue identificar meus dentes, então ela vai colocar um dente lá que provavelmente não vai ser o seu, né, que ela Uhum. vai criar ali da forma que ela acha que é. Então pode ser que não fique tão perfeito, uma pessoa que te conheça melhor vai falar assim: "Ah, eu acho que não é a Cibele", né. Mas se tiver um vídeo da Cibele, ela pode sim fazer um vídeo de qualidade, pode fazer exatamente um avatar seu idêntico. Meu Deus, olha o risco de você falar alô e atender telefone desconhecido. Então, fica a dica, não fala nada, não atende, só atende número conhecido, tá? Eh, a IA pode comprometer a originalidade das marcas? Eu Hoje todo mundo vai fazer a mesma coisa? Vai todo mundo para a mesma linha? eu acredito que sim, porque como a base de dados é a mesma, né, todas as inteligências artificiais têm uma base de dados, né. Se você não sabe, não tem a técnica para dar o prompt, o que que vai acontecer? Você vai ter mais do mesmo. Todo mundo vai dar, o prompt geral vai ter um resultado geral. Agora se você tem um conhecimento técnico do prompt, que é o que faz a diferença, aí você consegue extrair dela algo mais técnico que uma pessoa leiga não conseguiria. Então a gente vê às vezes o cliente: "Ah, eu fiz aqui no ChatGPT aqui um roteiro", tá, beleza, mas e aí, esse roteiro vai trazer resultado? Ele tem a técnica? Provavelmente não, né. Ele vai tirar da cabeça dele ou do próprio ChatGPT. E a gente também tem essa questão, existem inúmeras, inteligências artificiais, mas as pessoas parece que só conhecem o ChatGPT, né, uma coisa incrível. Tem humanos, o Claude, o Gemini, qual que é aquele Firefly, o Firefly já tinha um tempo, até da Adobe, mas aquele outro lá agora que você tá falando, Nana Banana, como Mano que é? Banana que tá dentro do Gemini. Que tá dentro do Gemini. Então, tipo assim, tem várias coisas, Que né, ele o tá uma Sora que tá delicinha, dentro eu tô É que o levemente ChatGPT foi viciada. o primeiro a ter um boom, assim, né, então as pessoas se é. se prenderam muito a ele e não foram atrás de buscar os novos que foram lançando Então a também. gente tem E agora inteligência tem artificial os de combos, texto. né? Tem os Eu usei a combos que vem Data, agora a 50. MyHub, É, exatamente. que você consegue assinar e vem 50 inteligências artificiais dentro dele. Eu vi isso aí também, muito bom. Eu assino, gente, faz toda a diferença, faz muita diferença. E qual a habilidade que é ainda mais valiosa nessa era da inteligência artificial? Eu acredito que é saber lidar com ela, porque as pessoas vão lá e colocam: "Ah, eu quero que você faça tal coisa". Mas as pessoas precisam entender que a inteligência artificial é um assistente, e você não pede para o assistente: "Só faça isso". Às vezes você precisa trocar ideia com ele. "Ah, o ChatGPT, o que que você acha de tal e tal coisa? O que que a gente pode complementar aqui?". Trocar ideia, conversar como se fosse uma pessoa. Então fazer um brainstorm, fazer uma troca de ideias. "Me faça mais perguntas para poder melhorar esse texto. O que que você precisaria saber de mais informações para isso aqui ficar melhor?". Então, complemente isso aqui para mim. Então, assim, você pode trocar ideia com a inteligência artificial, ter uma conversa com a inteligência artificial e enriquecer aquele conteúdo. Então, assim, as pessoas estão acostumadas a só mandar a inteligência artificial e ela vai fazer uma coisa tipo, que às vezes não é o correto, poderia ser melhor, mas ela vai te dar o que você está pedindo, e às vezes você não sabe o que você está pedindo. Então, se você der a ela a possibilidade de ela trocar ideia com você, você vai enriquecer isso. Então, assim, tem, por exemplo, fazer por experiência, você colocar o ChatGPT em segundo plano no seu celular. Se você tentar isso, o ChatGPT vai passar o dia inteiro conversando com você e te dando ideias, né. Até já aconteceu eu e a Lígia uma vez conversando, né, o ChatGPT do nada entrou no meio da conversa. Então, assim Eu Começou a sei o que discutir. vocês estão falando. eu acho que vocês poderiam fazer tal coisa, tipo assim, Uma coisa que eu costumo dizer bastante para os clientes quando a gente faz o treinamento personalizado, que é ensinar o cliente a fazer story, a fazer coisas dos bastidores, que é um diferencial na rede social, uma coisa que a gente costuma dizer bastante é usar o chat e falar sentimentos para ele. A gente acaba falando chat, mas é um vício de linguagem, assim como o Google, que foi o primeiro base de pesquisa, né, a gente fala mas é a inteligência artificial. Para você poder usar ela, você tem que pedir que passe sentimentos ao mesmo tempo. Então, quando eu explico isso para os clientes, vira uma chave na cabecinha deles, que eu falo: "Olha, você tem que pedir alguma coisa e falar: 'Preciso que eu tenha a sensação
de frescor quando eu ver uma arte sobre o suco que vende na minha loja. Aí ele começa a entender qual que é a sensação que a pessoa precisa receber quando vê aquela imagem. Porque quando fala frescor, já vai vir folhinhas fofinhas, já vai vir gotículas d'água, vem outras coisas para poder passar esse sentimento. Então é isso que a Sara estava explicando. Você tem que passar outras informações e conversar com ele para que ele agregue informações no produto final, né, seja uma foto, um vídeo, Sim. independente do que vocês. Até a parte técnica, complementando ali, já a questão de foto. Às vezes você vai lá: eu quero que essa foto que seja uma foto profissional minha para um currículo". Você é Uhum. leiga, certo? Agora, se você entende de foto, quero que esta foto tenha uma luz difusa de um softbox, imitando uma luz de janela, com uma qualidade 4K, que seja de uma tela objetiva. Você vai colocando, Os as detalhes, os né? detalhes técnicos de um fotógrafo, que você entende de foto. Aí ele te traz uma foto hiperrealista que seria o resultado muito melhor do que uma pessoa leiga. Então, ou seja, essa é a diferença de você ter o ChatGPT na mão de uma pessoa leiga e um ChatGPT na mão de uma pessoa técnica, né, como diz a Lígia, não o ChatGPT, mas qualquer outra inteligência artificial. Então eu acredito que não vá tomar lugar de pessoas, mas ela vem como um complemento. Pode acontecer, por exemplo, de a rede social que a gente conhece hoje mudar? Pode acontecer, Como porque a foi com o gente Facebook, com outras redes também, com né. outras redes, porque a gente Orkut. consegue a gente consegue criar os agentes, né. Eu consigo Uhum. criar Em um segredo. agente eu É. consigo criar um agente que eu vou criar um jornalista que ele vai escrever para o político tal, que ele vai escrever com o sentimento tal, como ali já falou ali, coloca um sentimento e escrevo. Eu vou criar esse agente, ele vai ficar ali. Toda vez que eu jogar uma demanda para esse agente, ele já vai estar, com esse Apto. prompt. Ele vai sempre fazer para mim as demandas com esse prompt, eu não preciso colocar tudo de novo, Uhum. entendeu? Entendi. Então esses agentes, eles já são possíveis, eles existem e dá para você automatizá-los, né. Então, assim, existe sim, algumas formas de você Otimizar ainda mais. otimizar ainda mais. Mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu te falei, tem que saber fazer isso. Quem está ali por trás tem que saber fazer. "Ah, posso vender um agente?" Posso vender um agente. Mas a pessoa vai ter aquele agente ali e mais nada, ela não vai saber fazer outra coisa. Se ela precisar modificar esse agente, alguma coisa, talvez ela não saiba. Né, que ela tem que saber a programação desse agente. Ele vai ter que pagar um planinho lá no ChatGPT para ter o agente? Vai ter que pagar, porque você paga por créditos, né, cada vez que usa, que é a mesma coisa do atendimento do robozinho que fica ali num site atendendo, fazendo vamos dizer, uma filtragem de leads, né. Então, Uhum. cada vez que o robozinho vai atender alguém, ele vai ter lá o scriptzinho dele da empresa, então ele vai saber tudo sobre aquela empresa, aí você vai dar uma personalidade para esse robozinho, mas cada vez que você usa, você vai utilizar um crédito do ChatGPT, seja ele do ChatGPT ou de outra inteligência artificial. Legal, legal. E aqui a gente tem também a Vitória, que ela é gerente de projetos da Triarte. Vitória, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, conta um pouquinho dos seus vídeos que a gente curte e compartilha. Bom, meu nome é Vitória de Oliveira, eu sou publicitária formada desde 2018, pós-graduada em marketing para a área da saúde e marketing geral também. Já trabalhei muito como redatora, já participei muito da área de produção ali, para ficar no backstage, né? E também fui supervisora de projetos. Atualmente estou como gestora de projetos na Triarte e também sou social media literária. E aí eu também gravo vídeos para rede social, que eu gosto bastante, tanto de assuntos do meu trabalho, tanto como gestora na Triarte, já gravei muitos vlogs também, e como coisas mais, assim, voltadas para os meus hobbies, que é a leitura e também maquiagem. E o que é uma social media literária? Uma Eu social vi que media você lê muito, indicou 7 livros essa semana. Você tá vendo muito. que eu sigo, né? Você me segue e acompanha, né. Uma social media literária, ela é a pessoa responsável por fazer toda a parte de texto, quando a autora vai lançar um livro. Então, para você Hum. lançar um livro, você tem que também estar ativa nas redes sociais, tem que ali fazer o seu marketing, né. Então a social media literária, ela entra nesse espaço ali. Entendi. Eh, aqui você, dentro da Triarte, você faz a parte de atendimento. Uhum. O que que muda no atendimento da Triarte para as outras agências? Eu acho que é a questão da gente ter um atendimento, proativo. Existem 2 tipos de atendimento, o proativo e o reativo. O reativo, o cliente vai chegar para você e te dar um problema, você vai atrás e vai resolver. O atendimento proativo, ele já detecta o problema antes dele chegar. Então, quando o cliente ele traz a dor dele pra gente, ele faz ali a reunião de briefing com a Lígia, com a Sara, e ele fala a dor dele, eu já vou em busca de
possíveis problemas que podem acontecer e já deixo a equipe inteira ciente disso. Então acho que é questão de você saber se o seu atendimento é um reativo ou se ele é um proativo. Muito legal. E como que vocês tratam essa questão do "preciso disso para agora"? O imediatismo dos clientes, o desespero, É. essa Senso de geração humor. O pesadelo que do não publicitário. precisa, É um dos que não nossos consegue ter é um dos Senso de nossos humor. desafios lá na agência, mas eu acho que o principal é você ter um diálogo muito sincero com o seu cliente. Então, desde a primeira reunião que as meninas vão lá, colhem todas as informações, a gente deixa o cliente ciente dos nossos prazos e dos nossos processos. A Sara até falou esses dias que a gente é uma agência bem cri-cri, porque a gente tem uns processos muito detalhados, assim. Então, a gente deixa ele ciente, fala para ele tudo que acontece, faz ele conhecer a equipe também, porque às vezes a pessoa vê eu, vê a Lígia, vê a Sara, acha que é só a gente ali. E não, tem uma equipe por trás também fazendo, e isso leva um tempo. É claro, as urgências e o eu quero para ontem, eu preciso para agora vão acontecer. E a gente lida bem com elas também. tá ok. E como é que vocês estruturam esses processos dentro da agência? É o mesmo sistema da gente fazer com o cliente. A equipe, ela sempre vai estar ciente dos prazos, dos processos. Quando entra uma pessoa nova, ela é treinada, ela é ensinada em tudo que a gente tem ali de sistemas, de organização. Então, acho que é muito questão de você conversar com a pessoa, deixar ela ciente para nada ser uma surpresa. Para do nada ela ser pega de surpresa, eu quero para ontem. Mas por que que é para ontem? Entendeu? Então, acho que é questão de conversar muito bem. E como é que é feita a gestão do time? Porque você vai fazer justamente esse papel com a outra parte da equipe. Uhum. Hoje vocês estão em quantos? Em 8? Por aí, às vezes até É, mais, dependendo da demanda Depende do do mês. projeto, que alguns é. clientes são os clientes fixos, que são os que a gente já tem uma sequência de demandas, que fazem campanhas mensais e que a gente faz o trabalho da agência 360. E alguns clientes são focados só no marketing digital. Os clientes de marketing digital, a gente tem normalmente um contrato que ele leva 3 meses, 6 meses, um ano, aí a gente consegue fazer um planejamento mais detalhado. Os clientes focados, a gente às vezes tem um diretor de arte específico para cada conta, dependendo da quantidade de demanda. Quando é campanha grande, um lançamento, uma divulgação, uma campanha específica. Então, a quantidade de pessoas depende, mas atualmente a gente está com 8 pessoas, porque, por exemplo, tem o programador, ele tem uma missão fixa dele e às vezes aparecem projetos que a gente precisa acrescentar. É o que a Vitória falou, a gente precisa estar apto a olhar todas as outras redes, porque hoje em dia tem milhares de redes sociais. Às vezes o cliente procura você querendo: "Ah, eu quero fazer meu Instagram, que eu quero meu Instagram bonito". E não é isso que ele precisa de um Google bem posicionado, ele precisa de um site, ele precisa fazer o Google Ads, então a gente precisa analisar isso para poder oferecer para o cliente uma satisfação, que nem sempre é um Instagram bonito. Tá certo. É, e complementando o que a Liz estava falando e até respondendo a sua pergunta, essa gestão da equipe, ela é feita, à base da conversa também. A gente senta, a equipe eu sempre faço reuniões com eles, então todo começo do mês ali, a gente faz as reuniões de feedback É. com todo mundo, e a gente gosta de deixar eles ciente que é um feedback de ambos os lados. Tanto a gente vai trazer para eles melhorias, pontos positivos, quanto eles também podem trazer pra gente: "Ah, ó, isso aqui deu super certo. Eu acho que a gente pode, ao invés de usar essa ferramenta, vamos usar por esse lado? O que que vo igual entrou um menino novo, ele perguntou pra gente o que a gente achava da IA, que é o assunto que a Sara conversou bastante no começo. E aí a gente dialogou com ele, o que que a gente achava, até onde a gente pode ir e etcétera. É, porque era uma cultura que a gente tinha isso aí na Estácio, né, de você ter esse feedback, porque qualquer reclamação no mercado de trabalho, às vezes a pessoa é mandada embora, não sabe o que aconteceu. Rotatividade. Não, e a E a outra rotatividade. atividade, e às vezes a pessoa fala: "Caraca, eu achei que eu estava indo bem, de repente fui mandado embora, o que aconteceu?". E a pessoa não sabe nem o que que foi. Exato. Cultura do E feedback, a importância de implantar a cultura do Uhum. e feedback. aí essa cultura do feedback, ela, tipo assim, e ela ajuda não só a pessoa se enquadrar, barra ver o que tá acertando, o que tá errando, como a gente, como empresa, a ver também o que a gente não tá vendo. Tipo, o que Uhum. que a gente tá errando como empresa? O que que tá faltando para aquele colaborador ter, de ferramenta ou às vezes de suporte da nossa parte para que ele também desenvolva. Porque às vezes a Sim. gente tá só cobrando e não tá olhando o nosso lado, não, tem que ter Exato. os 2 lados. Então, assim, a gente tem essa cultura de que todos nós tenhamos uma harmonia de trabalho, né, Uhum. Vitória? Então Até Exato. porque parte do trabalho de vocês é remota. sim, Exatamente. já Parte tem da que equipe funcionar, É, e então não tem como ficar em cima ali, né, passando na Pelo contrário, sala, tem que confiar, monitorando, tem que tem que confiar. confiar. Delegar e acreditar que exato. vai acontecer, né. Exatamente. E como é que vocês acompanham
esse volume de projetos? Porque hoje vocês têm várias frentes. Uhum. A gente faz toda a organização com as ferramentas que a gente usa, e a gente também sempre separa um período do mês, que é sempre ali na primeira semana, né, a gente faz as reuniões de feedback e tenta trazer, igual você falou, a nossa equipe é muito híbrida, né, alguns estão home office, outros vão uma vez por semana, 2 vezes por semana, Outros estão fora do estado. outros estão fora do estado. Então acontece a É galera a tá turma de bem São Paulo, né? exatamente, Tem a do galera de Paraná São Paulo. também, tem o Tem. diretor de É arte do Paraná, verdade, da da vizinha. vizinha, da vizinha do Paraná. E aí a gente tenta sempre trazer essa galera pra perto, fazer ali no começo do mês um apanhado assim: "Ah, vamos sentar e conversar?". E aí a gente senta, conversa sobre os clientes, também conversa sobre a questão do feedback, como está sendo o trabalho tanto da gente como gestoras e como deles como, colaboradores nossos. Então acho que a questão da gente senta ali, conversa, tira 2 dias ali no mês pra estar falando sobre todos os projetos, pra gente conseguir alinhar bem. E vocês premiam bastante, né? Eu lembro que ano passado vocês reuniram todo mundo e todo mundo ganhou premiação. Sim, sim, a Vitória ganhou um camarote. Ah, Eu lembro disso inclusive, também. eu usei muito bem da Expo Grande. Esse ano tem Expo Grande, hein, ó. Ó. Esse ano tem Luan Santana, hein. É, tá vendo? Não, a gente gosta dessa questão, assim, de que, poxa vida, tá todo mundo ali se ralando, né, se lascando e, a gente é como se fosse uma família. Todo mundo tem que estar bem, entendeu? E feliz. Uma Sim. coisa que a gente costuma dizer bastante quando vai fazer entrevistas novas para Gente, obrigada. estagiário, a gente fala que a gente tenta aplicar, eu acho que estamos conseguindo em boa parte, o que a gente não tinha nas nossas oportunidades de trabalho anteriores. Então, assim, até no último café de boteco que a gente fez, nem é café de boteco, vou ter que refalar essa fala que eu quero usar isso. Calma aí. Tá bom. A gente costuma Conversa de dizer boteco. a gente costuma dizer que a gente gosta de aplicar o que não foi feito com a gente enquanto funcionário e tudo mais, a gente gosta de aplicar com a galera agora. Por quê? No último conversa de boteco, a Vitória até falou que ela nunca teve um trabalho que reconheceu tanto. Porque, assim, a gente vê a pessoa se esforçando, a gente vê a pessoa se reinventando, fazendo o que nós empreendedores faz, que é o tempo inteiro tá se reinventando. A gente começou lá com a fotografia, aí foi fazendo rede social, virou uma agência 360 reconhecida com todos os certificados. E a gente faz o quê? Todos os funcionários a gente faz: "Ó, aqui você foi bem, aqui você não foi", com a cultura do feedback. E a gente faz as premiações, um convite de cinema, um par, dependendo, né, se a gente consegue, um resultado bacana, faz um voucher do iFood, faz um vale, a gente Uma brinca que é bonificação, um vale vale coxinha. coxinha, quando dependendo do Amo. valor, mas quem não vai querer um cinquentão a mais ali numa sexta-feira? Então, assim, são algumas bonificações que acabam, fazendo o dia da pessoa diferente. Então é isso que a gente tenta fazer no dia a dia, assim, esse cuidado de ter essa troca. As meninas, quando eu entrei na Triarte, eu tive muito eu lembro que eu falei pra elas, eu fiquei muito em choque, porque nos outros locais que eu passei, você não tinha essa troca, você não tinha esse costume de a pessoa chegar, sentar com você: "Ó, o que que você tá achando também? Qual que é a sua opinião também?". Era sempre só a opinião da agência pra cima de você: "Ó, você tem que melhorar aqui". E aí com as meninas não, eu Era sempre tive imposição. troca, elas conversam comigo diariamente, falam o que que eu tenho que melhorar, elas me impulsionam a melhorar também. Então eu me sinto é igual a Sara falou, eu me sinto numa família, eu me sinto em casa, porque elas me tratam muito bem e gente, assim, é o básico que você tem que ter dentro de uma agência. E a gente sabe que o mercado de publicidade em Campo Grande, ele é difícil. Então Às vezes quando eu tóxico. fui tão acolhida, assim, às vezes tóxico. Quando eu fui tão acolhida, eu fiquei assim, falei: "Caramba", tipo, realmente encontrei um lugar pra mim, sabe? E tá sendo maravilhoso. E essa atitude que elas têm comigo, eu tento fazer com a equipe também. Eu espero que eu esteja conseguindo, se a equipe estiver assistindo, inclusive. Deixa nos Deixa comentários. nos comentários. Comenta aqui, Comenta ó. aqui se eu tô fazendo certo, galera. Vão comentar. Vão. Lígia, conta pra gente como é que você saiu da arquitetura para ir para o marketing. Então, eu comecei com a parte da fotografia, né, dentro da arquitetura a gente acaba tendo esse acesso. Antes eu fiz desenho industrial, acabei indo para a área da arquitetura, formei para papai e mamãe não ficar chateado, né, falou: "Começou a faculdade, e aí?". Então formei, e eu comecei a trabalhar ali com a parte de publicidade e comecei a gostar muito. A gente começou a ver a parte de fotografia, principalmente, e eu acabava ajudando, né, em algumas missões de produções de fotografia, aí fui gostando, fiz alguns cursos de produção,
Então eu tinha que ir atrás, entender a paleta de cores, que tinha tudo a ver com a arquitetura, você entender a ambientação da fotografia, que pega um pouco da parte que eu também gosto da gastronomia. Então, assim, tá tudo interligado. Tem gente que fala: "Ai, não tem nada a ver", tem tudo a ver. Porque você tem que estudar a teoria das cores, tem que entender o porquê do roxo. O roxo tem a ver com a criatividade. Se você for parar para pensar, a maioria das marcas que usam o roxo são as empresas que são mais ligadas ao digital, ligada Inovação. à inovação, a coisas tecnológicas. Sim. Então, comecei com a parte da arquitetura, mas eu acredito que está tudo interligado. E agora estamos com a agência 360, que tem todas as certificações, dentro da área do marketing. Estamos aptas a atender todo tipo de publicidade E tá que muito ligado, precisar. porque a Lígia, ela tem um olhar que eu falo que nem eu e nem a Sara tem. Então, a hora que ela bate o olho no negócio, Principalmente eu fico assim: alinhamento. "Gente, Quem eu vê não da percebi". arquitetura, né? A arquitetura dela Mas fala Outra mais soma, coisa, soma alto. tem forças. algumas situações, assim, que acaba passando batido, porque tudo passa pelo processo interno da agência, pelo nosso sistema, depois passa para o WhatsApp. E tem coisa que, como eu sou comercial, eu acabo tô atendendo, eu tô em café, eu tô em lugares completamente aleatórios, do nada. Tipo, tô num rancho de cavalos, do nada eu tô num lugar super arrumado. Então, assim, eu tenho que ficar me reinventando o tempo inteiro. E aí, às vezes, eu olho o WhatsApp e falo: "Pelo amor de Deus, esse alinhamento". E aí a Vitória fala: "Lígia, eu deixei passar batido". Eu falo: "Alinhamento não". Porque, assim, é um detalhe, mas eu bato o olho e já consigo identificar. E aquilo, dependendo da situação, você deixa partes de texto sem ficar enfatizado. Isso, assim, é um detalhe, mas conta muito. Para quem não sabe, a minha marca é um produto da Triarte, então foram as meninas que escolheram a paleta de cores, elas que assim, eu tinha um apego muito grande à cor vermelha, ao a a questão do foguetinho, e elas souberam incorporar tudo isso, A gente incorporar precisava texto. trazer a parte delicada, a gente precisava trazer o empreendedorismo, a gente precisava trazer essa parte mais a Cibele, as pessoas têm que bater o olho e falar: "Nossa, ela vai trazer coisas e vai impulsionar com a delicadeza", então tá tudo ali bonitinho, a pessoa bate o olho e já fala: gostei". Tem que ser Então essa personalizado. marca é da Triarte, gente. E por que contratar uma agência? Uma agência 360 é aquela que consegue atender a empresa, que normalmente é B2B, né, de empresas para empresas, a gente consegue atender tudo dentro da área do marketing, a gente faz só rede social. E Hum, infelizmente, eu falo infelizmente por quê? As pessoas chegam pra gente falando: "Ah, eu preciso de redes sociais", e nem sempre é isso que ela precisa. Então o 360, a gente faz toda a comunicação. É comprovado em alguns livros, né, alguns teóricos da publicidade, que você só grava uma marca depois que você vê ela 3 vezes. Então você tem que ver um outdoor, você tem que ouvir na rádio, aquela musiquinha que acaba colando do jingle, e você tem que ver ela na rede social. Então, então é assim, ver, ouvir e falar. nem sempre, às vezes você pode ver 2 vezes, você pode ver num jornal, ver no outdoor e ver na rede social. Já Talvez possa fixou. funcionar. Três lugares pelo menos. Ou você ver 3 vezes, então, assim, você pode fazer 3 anúncios ao mesmo tempo. Uhum, Pode usar a rede social, mas aí a galera não quer investir quanto deveria para poder ter o retorno. Você precisa uhum, ter 3 tipos de conteúdos diferentes, talvez um vídeo, um carrossel e uma arte, entendeu? entendi. Todos com aquela mesma intenção. Então, assim, a agência 360, ela faz isso. Desde o do início do conceito da campanha, qual que é a sensação que ela quer trazer, qual que é o público-alvo, qual que é a campanha final, qual que é o produto que eu preciso vender. Ou o sentimento que eu preciso passar, porque dependendo da situação é um sentimento que você precisa passar, é uma campanha específica. Então é isso, a Triarte está apta a fazer todo tipo de comunicação dentro do marketing, né, dentro disso que engloba. E qual é o poder do branding, da marca, para um negócio? Ele é essencial, assim, o tom da cor que você vai utilizar, as fontes que você vai utilizar, isso é tudo muito importante. Por quê? A pessoa tem que bater o olho, tem que falar: "Aquela cor ali é da Cibele". Tem que bater o olho e falar: "Eu acho que eu já vi esse T ali da Triarte, eu acho que isso tem algum sentido". Então, assim, tem que passar já uma sensação e a pessoa tem que bater o olho e falar: "Eu vi aquilo em algum lugar". Ela tem que ter então, sempre que você for criar um conteúdo, você tem que manter uma linha editorial, você ter uma sequência. E Entendi. inclusive nos textos, né, na rede social tem que ter uma linguagem própria daquela marca, então assim, o brand vai desde a identidade até
como é falado, como aquela marca se comunica com o público dela, né. Tanto que Uhum, a gente vê, teve a prefeitura de Curitiba, eu acho que tem um jeito bem particular na rede de lidar com o público, né, Uhum. que a gente até usa como referência, que eles têm uma coisa mais despojada, tiram um sarrinho lá É, do frio, do calor e é. etc. Então, tipo assim, é um jeito deles de comunicar com o público, e que dá muito certo. Então, assim, a marca também, algumas fazem essa brincadeira, entendeu? Tem umas que uhum. são mais, vamos dizer assim, mais leves, outras são Uhum. mais, né, mais sérias, então isso também faz parte do branding, o jeito que elas comunicam com o público. Como vocês são metódicas, tudo tem processo, tudo. Vocês têm um Detalhistas. segredinho por trás dos relatórios. Como é que funciona essa questão de relatórios dentro da Triarte? Então, a primeira coisa que eu faço na parte comercial, quando chega um cliente que veio de outras agências ou veio de profissionais, ah, meu sobrinho fazia as redes. A primeira coisa que eu pergunto, você tem um relatório da sua rede? A pessoa já, tela azul. E o que que é o relatório? Você saber quem é o seu público, porque a maioria dos clientes que chegam pra gente, o público dele da rede social não é o potencial cliente dele, não é o lead qualificado dele. E isso é o que mais acontece. Então, assim, ah, eu tenho 10.000 seguidores. Você vai olhar, indiano, aí um monte de gente do Paraná, um monte de gente de São Paulo. Aí eu falo, você tem família no Paraná? Aí a pessoa fica, ah, eu tenho, por quê? Eu falo, então, você tem 10.000 seguidores, 3.000 é do Paraná, eles não vão comprar na sua loja. Então é isso, o relatório a gente vai e destrincha todo o conteúdo do cliente e vê o que funcionou, o que não funcionou quando a gente já está com o cliente ativo, quando é na captação, a gente vê o que está sendo feito, porque eu sempre analiso o que vem. Eu não falo, porque a maioria das pessoas falam, ai, a agência que você estava era péssima. Não, se estava fazendo um bom trabalho, eu falo, olha, aqui eu faria exatamente como estava sendo feito. Aqui eu já acho que você deveria, e eu posiciono. Então, assim, o relatório, ele serve para isso, para poder diagnosticar, ver o que está funcionando e o que não está. Não dá para ser fonte, vozes da sua cabeça. As pessoas falam, ai, porque eu acho que eu preciso ter um vídeo com 100.000 visualizações. Baseado em quê? Para que você quer ter isso? Se você tiver 10 bons clientes pagantes, tá tudo bem. É sobre As isso. métricas de vaidade, né? Do que cem Sim. mil visualizações de pessoas que não são seus A clientes. gente sempre fala que curtida não paga conta, e é sobre isso. Então, até quando a gente faz o treinamento, assim, alguns empreendedores que estão iniciando, a gente acaba vendendo a consultoria. O que seria a consultoria? A gente chega no cliente e faz um treinamento. A gente fala o que você sabe fazer com o que você tem. Aí a pessoa fica: "Meu Deus". E quando ela tiver o valor para poder pagar, fazer a agência fazer com todos os nossos processos, ela vai valorizar isso, que ela vai falar: "Meu Deus, são Dava muito muitas trabalho. pessoas envolvidas". Exatamente. Tem a pessoa que faz o texto, tem a pessoa que faz a arte, tem a pessoa que vai fazer a publicação, tem a pessoa que vai fazer o tráfego pago. Então, assim, não é do nada, não é: "Ah, eu acho que esse post funciona e ele vai super decolar". Não, não é isso. Então, assim, a consultoria serve para isso. Eu sempre falo: é melhor feito que perfeito. Porque às vezes tem um feed lindo e que não funciona. Então acontece muito com o segmento de harmonização facial. Por quê? Ele foi abrangindo, né, foi lá, dentistas e estética e agora, eh, todas as profissões quase podem fazer alguns procedimentos estéticos. Então o que que a galera quer? "Ai, quer um feed maravilhoso". Aí já põe um antes e depois que já não pode impulsionar, que é proibido no Facebook colocar antes e depois. Porque a Ah, galera usa o Photoshop, bota aquele efeito Liquify, distorce a pessoa inteira, fala: "Fez full face". A pessoa foi lá e gastou 3 ampolas. Então, assim, o que a gente sempre fala é mostrar o que realmente existe. Faz o bem feito. Dá para fazer o maravilhoso numa agência? É o ideal. Mas se a pessoa precisa começar, ela vai ser um potencial cliente que vai indicar a gente, vai falar: "Nossa, as meninas fazem esses processos todos bem estabelecidos", como você falou, elas são bem detalhistas. Então é isso, é ter esse cuidado de fazer o conteúdo de forma direcionada. Igual hum. até quando o relatório ele dá pra gente os melhores dias e melhores horários, né. Aí tem cliente que fica assim: "Mas por que que você tá soltando meu post Hoje, terça-feira às 9h15?" Aí às eu: 9h15, "Porque tipo, tem um propósito, Não é fonte voz não da é minha fonte cabeça. voz da minha cabeça". e às vezes a gente quer fazer reunião para apresentar o relatório, tem cliente que foge. Aham. É engraçado. Mas, ó, eu já vi vocês trabalhando, vocês fazem um antes e depois também. Então, assim, Sim, vocês tiram uns prints, então, tem. assim, é Sim, a meio gente tem tenso o cada negócio, momento antes e descobre mil e depois. duas cores, Aham. o azul é de uma cor, O no Instagram outro parecendo uma coxa daquelas de retalho, assim. É, Patch sem então work. branding, É um sem patchwork. branding. A gente finge que é estilo.
Então, assim, a agência ela não foi feita para fazer coisas bonitas, ela foi feita para fazer coisas estratégicas, né. Eficientes, exatamente. A gente faz um diagnóstico do que o cliente precisa, a gente mostra com dados e pesquisas o que está sendo feito dentro da área dele, faz uma análise de concorrente para saber o que está sendo feito e o que não está, procura o que está em alta, as trend toppings, as Google Trends, né, porque, tipo, o Google Trends é lindo, que você vê a nuvem de palavras, você vê o que está em alta dentro daquele ramo, ou o que está sendo falado. E uma coisa que a gente sempre fala para os clientes é: as pessoas querem ver os bastidores, as pessoas não querem ver o seu produto pronto. Quer ver como Ali lindo e faz. maravilhoso, exatamente, elas querem o quê? Elas querem o passo a passo, como você chegou àquele produto, porque, assim, muita gente trabalha revendendo coisas. E por que está em alta os produtos mais artesanais? Porque as pessoas Manuais. querem ver Elas querem criar sendo conexão com a feito. marca. Assim como E humanizar, né. Exatamente. a gente tem as meninas do aroma, por exemplo, eu fui explicar para ela a importância de fazer os stories, desde o início, desde quando ela pensa nas essências, as misturas das sensações, e ela falar sobre isso, que as pessoas acham: "Ai, só fiz porque eu achei cheiroso". Não, gente, tem uma sensação envolvida. Então é isso, você passar os bastidores. Eu sempre falo isso, a primeira coisa que eu falo: "Como que você chegou nesse produto?". Aí a pessoa fala: "Ai, eu achei bonito e assim eu quero só uma foto dele bem produzida". Não, eu falo: "Isso a IA faz". É sobre isso. O processo a IA não faz. E eu vejo assim também, assim, eu já entrevistei uma pessoa que, a hora que ela sentou aqui, ela falava 4 línguas, morou na Índia, não sei o que e tal, e ela usava inteligência artificial para fazer a rede social dela. E aí eu falava assim: "Cara, olha o que que você tá perdendo", porque a pessoa era muito melhor do que a inteligência Com artificial, certeza. Eu sempre entendeu? Sem falo sombra isso. de As dúvidas. pessoas se apegam a detalhes, tipo: "Ah, eu não vou postar essa foto, porque tá aparecendo". A maioria das pessoas que estão se sobressaindo usando a IA, ela coloca defeito no vídeo, para se tornar mais real. Então, assim, dependendo do vídeo, você vai usar 3 vídeos para poder fazer um vídeo de IA, e no meio do vídeo você vai colocar, finge que um pigarro colou na sua garganta, ajeite o cabelo enquanto você está falando um conteúdo, para tornar ele mais real. Ajeite o óculos enquanto você vai falar alguma informação, para poder passar essa sensação de humanizado. Então é Sim. isso, as pessoas já estão incluindo o erro no dia a dia, então por que não aparecer nos bastidores? "Ai, a minha blusa tá um pouco torta". Gente, as pessoas gostam de ver. As pessoas amam ver defeitos. É, É verdade. tanto que nas redes sociais os adolescentes tá tendo uma tendência agora de quanto mais real for, mais escrota a foto, mais views, né. Porque justamente a gente tá entrando nesse momento plastificado de tudo muito perfeito, né, então agora Sim. tá tendo uma tendência aí, de ser tudo no E tem alguns vídeos virais do TikTok, que eu acabo tendo que ver algumas coisas para poder pensar, né, tipo, tem cliente que conveniência, de bebidas e coisas que precisam de última hora, carvão, gelo, e aí tem cliente que é clínica veterinária, e tem cliente que é harmonização facial, então a gente tem que saber de tudo um pouco. Então, assim, a gente sempre tem que estar atento, olhando o que que tá novidade. Fui lá, baixei o TikTok, falei: "Vou ver o que que tá rolando aqui". Gente, tem vídeos que não fazem o menor sentido. É uma pessoa falando um conteúdo super maravilhoso sobre, psicologia, sobre o porquê das pessoas estarem imediatistas, e aí o vídeo começa com a máquina de lavar. Aí você fica: "Por quê?". Aquilo vai ter um gancho. A máquina de lavar é pra pessoa prestar atenção, mas não tem o menor sentido dentro do contexto. Mas se você pensar dentro da psicologia, Deve ter alguma coisa. exatamente, aí tem um que é bolinha de pingue-pongue colado não sei aonde, aí você fala: "Gente, o que que é aquela bolinha de pingue-pongue?". Foi isso que faz você prestar atenção. Ou até meninas que A fazem de maquiagem, incongruência. têm É cabelinho igual fora do lugar. a gente estava Eu fico conversando hoje sobre uma blogueira que eu sigo, e, assim, para todos os nossos clientes, quando a gente vai fazer uma publicação, tipo, legenda, hashtag bonitinha, essa blogueira ela não posta, o vídeo é sem legenda, sem nada. E o vídeo dela tem muito engajamento. Eu conversando com ela de hoje, falei: "Cara, na minha cabeça não faz sentido", e pra ela deu certo. Então, é, tipo assim, nem depende muito. aí entra num outro quesito, né, nem sempre o que é certeza pra sua marca vai ser certeza pra marca do outro. E aí volta no assunto da IA. A IA vai fazer algo genérico que vai ser o mesmo pra todo mundo. E Sim. às vezes não funciona para todo mundo. Exatamente. Assim como também a fórmula de um não funciona para outro. Sim. A rede social é muito, tipo assim, não tem como você usar a receita de bolo para todo mundo. É, tem é, gente que Sim. entra achando que é uma fórmula mágica esse e não. exemplo eu sempre dou quando eu faço a primeira abordagem comercial, eu falo: "Olha, a receita de um bolo de laranja perfeito a gente sabe,
mas quantos tipos de bolo de laranja tem? Tem com leite, tem sem leite, que usa o líquido, você usa o suco da laranja. Tem uns que você vai usar o tipo de laranja diferente. Então, assim, a gente sabe algumas coisas que funcionam. E uma coisa que é essencial: a gente não consegue trazer resultado se a empresa não funciona redondinha. Então, assim, tá chegando muito lead qualificado. Primeiro que a pessoa não sabe esse termo, né? Tá chegando muito WhatsApp aqui na empresa. Mas não Ai, mas eu não tô responde. conseguindo responder. Aí eu falo: "Pelo amor de Deus". Aí eu chego lá, faço uma visita fofa, Tem vou sem 72 avisar, WhatsApp sem eu olho responder. lá, tem 70 WhatsApp sem responder, não tá chegando cliente. Tá lá os 72 leads qualificados. Então, assim, até essa parte de fazer o treinamento de WhatsApp, a gente também faz, a gente indica outros profissionais, parceiros nossos, que vão fazer essa parte de ensinar sobre o atendimento, fazer essa parte detalhada. Então não adianta querer reinventar a roda, que a roda tá ali, é só você falar: "Olha, a roda é redonda, ela roda e ela vai sempre para frente, senão não evolui". Tá certo, meninas. Mensagens finais. Começa, Sara. O que que você deixaria de recado para o pessoal que está começando no marketing, que está começando a usar a inteligência artificial? O que que você daria de dica? Porque eu vi que você fez vários cursos para poder entender melhor disso. Você usa várias ferramentas, não é uma só. Então, assim, o que que você daria de dica para quem está começando? Bom, a dica que eu dou é para estar sempre se reinventando. Eu acho que a velocidade da informação e principalmente na nossa área de comunicação tá cada vez mais rápido, né? Então a gente tem que estar sempre se reinventando. E a inteligência artificial é isso. A gente tem que ver como aliado, utilizar o nosso intelecto, nossa parte técnica como comunicólogos, né? Como marqueteiros que seja, e trazer a inteligência artificial como um braço, como um parceiro, como um aliado, como um assistente, né? E potencializar o que a gente já tem de conhecimento. Tá ótimo. Vitória, fala pra gente, deixa um recado final pra gente. Deixa eu pensar. Fala um pouquinho sobre as suas redes sociais, sobre os outros trabalhos que você também desenvolve, como é que Olha, a se eu gente te pudesse dar acha. um recado, estudem muito, para tudo dentro do marketing. Se você é uma marca ou se você é um profissional, estuda. Vai atrás, "Ah, mas eu não tenho dinheiro ainda para investir numa agência", vai atrás, estuda, não deixe de se atualizar, porque hoje tudo está sendo muito a inteligência artificial, mas você também precisa estudar sobre ela. Quanto às minhas redes, eu publico muito vídeo lá, foto também, e também estou em constante aprendizado lá. Então eu estudo bastante, eu fico acompanhando outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Você perguntou do social media literário, eu comecei agora, então não é uma coisa que eu tenho muita experiência para falar, mas é um lugar que eu estou gostando bastante. E a gestão na Triarte também essa eu falo que é a minha paixão. Que eu não largo por nada. As meninas abriram a casa pra mim, eu me sinto numa família. Então é isso. Tá ótimo. Lígia, recados finais, seu endereço, telefone, o WhatsApp tem 200 mensagens na hora do almoço, tá? Sempre tem. Então, a Triarte fica no bairro Chácara Cachoeira, a gente atende, tanto marcando lá, ou se quiser aparecer para tomar um café, a gente está ali no em office Chácara. Meu WhatsApp, a gente pode deixar na descrição, porque vai ficar um pouco mais difícil de marcar. É Triarte Marketing, a gente põe várias dicas, relacionadas ao marketing para vocês também, conseguirem fazer. Eu falo sempre assim, não adianta começar do zero e achar que vai estar arrasando. Então, assim, pega as dicas que a gente publica lá, marca uma visitinha com a gente, pode começar fazendo essa consultoria, ou se você é empreendedor, você tem uma empresa um pouco maior e você fala: "Olha, eu acho que o que estão fazendo não está bom". A gente faz essa análise também, a Triarte tem, esse atendimento de fazer, 1 hora de consultoria só para poder fazer esse diagnóstico da empresa dele e às vezes acaba chocando um pouco. Algumas empresas grandes, inclusive de Campo Grande, já procuraram a gente e demoraram, assim, uns 3 meses para poder fazer o trabalho mesmo, porque eles ficaram chocados, eles falaram: "Gente, eu tenho profissionais aqui dentro e que não fazem exatamente o que eu gostaria, para poder trazer resultado". O nosso endereço fica no bairro Chácara Cachoeira, ali na rua Marcáspio 200. Nossas redes são, todas são Triarte MKT, site inclusive, você pode ver lá detalhes de vários trabalhos que a gente já fez. E é isso, gente, procura a gente, nosso WhatsApp vai estar na descrição aqui do vídeo e a gente pode conversar, só tomar um café e tirar as dúvidas de vocês.
Gente, é isso. Então, essa é a Triarte. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado todas as dicas e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.